Começa agora o programa do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Veja os destaques de hoje. Conselho Federal promove o primeiro encontro nacional de corregedores da Ordem. OAB propõe a suspensão do trâmite do projeto do novo Código Penal. CNJ debate criação de cotas para índios e negros no Poder Judiciário. Presidente da Ordem faz um balanço do canal das prerrogativas criado na internet e nas redes sociais. E ainda, OAB e Caixa Econômica Federal estabelecem acordo para a atualização profissional de advogados e funcionários da empresa. Tudo isso e muito mais agora no programa OAB Nacional. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil promoveu o primeiro encontro nacional de corregedores da OAB. O tema central foi controle da tramitação dos processos éticos disciplinares. Foi discutida a situação dos trabalhos nas corregedorias das seccionais para verificar o andamento, agilizar a tramitação e evitar prescrições dos processos ético-disciplinares. 21 unidades da federação estavam representadas no primeiro Encontro Nacional de Corregedores da Ordem dos Advogados do Brasil. No evento, os profissionais das seccionais tiveram a oportunidade de trocar experiências e ainda discutir a situação dos trabalhos. O principal objetivo, aperfeiçoar todo o trâmite dos processos ético-disciplinares para evitar prescrições. Logo na abertura do evento, o presidente do Conselho Federal da OAB destacou a importância do trabalho das corregedorias. A corregedoria é um desses filhos que a gente está a cuidar com o objetivo de fazer com que ele cresça sadio, mas sobretudo que ele cresça forte. Nós saímos do zero para um momento de crescimento em termos de corregedoria na Ordem dos Advogados do Brasil. Temos alguns números importantes, ainda não são os números consolidados, porque ainda falta muita participação de seccionais. É necessário que haja um maior engajamento das seccionais nesse projeto maior, que é pensar a ordem como um sistema, pensar a ordem como um todo, e não como uma parte isolada onde não se tenha essa concepção da sua importância para a sociedade se ela não estiver forte e unida. Ofir lembrou ainda os avanços conquistados nos últimos anos, mas também ressaltou que é preciso ter uma maior integração das seccionais. Em termos de percentuais, vamos dizer assim, nós temos hoje cerca de 5% da advocacia brasileira com processos disciplinares. E não temos um dado que é mais importante do que isso. Esses são dados brutos, vamos dizer assim. Dados não trabalhados ainda. Desses 5%, certamente, se nós espremermos como uma laranja, com processos que foram arquivados, processos que eram absolutamente improcedentes, acusações contra os advogados, etc., nós ficaremos certamente com menos da metade em termos de percentuais no universo de 800 mil advogados. É algo que precisa efetivamente ser divulgado. É um número com alegria. É um número que certamente pode até nos assustar, no primeiro momento, ter 1 ou 2% de advogados brasileiros sendo objeto de processos disciplinares ou sendo até mesmo condenados em processos disciplinares. Mas esse é um número extremamente pequeno diante do universo que temos. E olha que estamos num momento da advocacia brasileira de extremo crescimento. São cerca de 70 a 80 mil novos advogados por ano que ingressam em nossos quadros. É quase um Rio Grande do Sul de advogados por ano ingressando na advocacia brasileira. Então, é um número que assusta. A gente, quando vai no exterior e leva essa mensagem, leva a grandiosidade desses números do nosso tamanho enquanto Ordem de Advogados do Brasil, as pessoas ficam extremamente assustadas de como um sistema pode funcionar. E aí que entra a nossa disciplina. Nós somos a única categoria profissional que tem uma inserção constitucional, tem um trabalho em favor da sociedade muito forte, tem a credibilidade da sociedade brasileira e precisamos fazer a correção, a autocorreção dos nossos atos.
A corregedora-geral da Ordem e secretária-geral adjunta do Conselho aproveitou o momento para apresentar números que sofreram uma redução significativa depois do início da atual gestão. Fizemos mutirões, fizemos um replanejamento do setor e hoje, se não me engano, nós estamos com 30 processos na pauta e praticamente nenhum, ou se tiver uns 20 ou 30 que chegaram novos. Então, o Conselho Federal fez a lição de casa, está zerado com os seus processos disciplinares. Então, aqui chegou é julgado. Tivemos a sorte do CNJ também ter uma visibilidade maior, o que acabou transmitindo para as próprias corregedorias, inclusive a nossa, um fortalecimento, um respeito, e todos os corregedores aqui devem ter o mesmo perfil de muito seriamente comandar o departamento, e por isso a gente consegue bons resultados. Márcia esclareceu ainda que a quantidade de advogados que não honram a profissão é mínima, mas a punição nesses casos é necessária. A maioria dos nossos colegas são bons colegas, honram a profissão, honram a imagem da advocacia. E esse pequeno grupo que infelizmente sofrem os processos disciplinares precisam ser apenados, precisam ser processados, precisam ser eventualmente apenados e, se for o caso, excluídos. Isso com muita rapidez. E aí tem que entrar a sintonia entre os tribunais de ética, os presidentes dos TEDs e os corregedores e as suas diretorias seccionais, para a gente poder atingir o quanto antes a satisfação da sociedade de ter esses colegas, esses maus colegas penalizados, suspensos ou até excluídos da entidade. Para o secretário-geral do Conselho Federal da OAB, cuidar da disciplina e da ética é fundamental. Possamos valorizar a advocacia, privilegiando os bons, justamente fazendo com que aqueles que não cumprem devidamente e adequadamente com o mistério, com a função da advocacia, não possam, de qualquer forma, diminuir o conceito de nossa profissão perante a sociedade. A melhor forma de defender a advocacia é justamente fazer com que os processos éticos disciplinares tenham eficiência, eficácia, agilidade. Todos os corregedores das seccionais puderam apresentar sugestões e relatar as dificuldades enfrentadas em cada região. Os profissionais consideraram o encontro bastante produtivo. Nós, da Seccional do Maranhão, sentimos nesse encontro realmente um marco no sentido de um novo momento, que vem exatamente determinar esse papel das corregedorias e o desejo da ordem de se colocar diante da sociedade e estar sujeito ao crivo dessa sociedade, estar sujeito, inclusive, às suas críticas no sentido de melhor adequação, uma adequação cada vez maior ao papel social que a instituição tem no Brasil. No momento em que as instituições todas vêm num caráter de publicidade, dando informações das suas situações, dos seus movimentos, quando os entes públicos são obrigados a estabelecer, inclusive, informação quanto a salário de função de servidor, que nós também tenhamos essa atitude, uma atitude aberta. A OAB é muito maior do que nós, advogados, imaginamos. A OAB é uma instituição que tem um respaldo da população. A população acredita nessa instituição. Então, ela independe do advogado. Ela é totalmente independente. É uma estrutura montada em prol da sociedade. Então, nós, como seccional, nós, como corregedores, nós temos que buscar exatamente fazer com que a sociedade sinta transparência, sinta firmeza no trabalho do advogado. É fundamental para nós, corregedores, porque essa é uma figura nova na OAB. Não existia ainda e nem nos estados. Nós não tínhamos feito um encontro para trocar experiências. A figura do corregedor tem sido muito bem recebida nos estados, porque a sociedade ela olha a OAB como uma entidade de respeito
E, de certa forma, o cidadão se apoia na OAB também. Então, precisava que a OAB também tivesse critérios para cuidar dos seus processos, não deixar o cidadão desconfiar ou ficar decepcionado com a OAB. E o corregedor tem essa missão, a missão de batalhar pela imagem da OAB. Você confere a seguir. OAB propõe a suspensão do trâmite do projeto do novo Código Penal no Senado. E veja também, CNJ debate criação de cotas para índios e negros no Poder Judiciário. Nós voltamos em instantes. Até já. O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil vai enviar ofício ao presidente do Senado, José Sarney, solicitando a suspensão do trâmite do projeto do novo Código Penal. Evitar injustiças. Este é o principal argumento usado pela Ordem dos Advogados do Brasil ao propor a suspensão do trâmite do projeto do novo Código Penal, que vem sendo discutido no Senado. Para o presidente nacional da OAB, é necessário haver uma ampla discussão das mudanças previstas para evitar problemas futuros. O Código Penal que está sendo concebido no Senado Federal apresenta uma série de lacunas, uma série de contradições. É uma lei que vai consolidar todas as leis penais do país, atualizando a legislação penal, que é de 1940. É importante que seja construída de uma forma cautelosa, de uma forma pensada, de uma forma discutida com a sociedade, sob pena de acabar causando injustiças. E o Código Penal é aquele que define quais são os crimes, aquele que define quais são as penas. Antes de chegar ao Senado, o anteprojeto de reforma do Código Penal foi discutido durante 7 meses por uma comissão de juristas, presidida pelo ministro do STJ, Gilson Dipp. O grupo trabalhou para sistematizar mais de 100 leis e 1.700 dispositivos penais, reduzindo as normas incriminadoras para cerca de 800, em um único código. O presidente da OAB exemplifica alguns pontos que precisam ser revistos e debatidos. É inconcebível, por exemplo, que um Código Penal como esse preveja, no momento que nós estamos discutindo a questão do mensalão em nosso país, a Ação Penal 470 no Supremo Tribunal Federal, que o crime de colarinho branco, de lavagem de dinheiro, tem uma pena menor do que a atual. Essa é uma diferença, é uma contradição que precisa ser sanada. Imaginem se isso acontece, as pessoas são condenadas nessa ação penal, como estão sendo, é fixar uma pena com base na toda a legislação, entra em vigor uma outra legislação que prevê uma pena menor e essa pena vai ter que ser reduzida em favor daquele que cometeu o ilícito. E fora outras situações que privilegiam muito mais a natureza do que o próprio homem. É claro que a natureza tem que ser protegida, os crimes ambientais têm que ser punidos, mas não se pode dar uma pena muito maior para quem comete um crime ambiental do que aquele que abandona o menor. Portanto, é algo que nós precisamos compatibilizar. Eu tenho certeza que a comissão que foi criada pelo Senado Federal é de alto nível, mas é necessário debate, discussão, e o pedido de suspensão é um acautelamento que a ordem está tendo para que não haja esse assolamento na confecção de um código que seja injusto. No Congresso, o projeto do novo Código Penal começou a ser analisado em agosto por uma comissão formada por 11 senadores. A previsão é votar o documento até o fim deste ano. O atual Código Penal tem 356 artigos. Já a nova proposta apresenta mais de 500. Todo o trâmite do projeto, inclusive a íntegra da proposta dos juristas, pode ser acompanhado na página do Senado na internet. O endereço é o www.senado.gov.br. Um tema altamente polêmico e inovador foi debatido na última sessão do Conselho Nacional de Justiça. Trata-se da criação de cotas no Poder Judiciário para índios e negros. A OAB esteve presente à sessão. A adoção de cotas para o ingresso de índios e negros na magistratura e nas carreiras de servidores do Poder Judiciário, inclusive em cargos de confiança e terceirizados. Esse foi o tema que dividiu opiniões na sessão do CNJ. Alguns conselheiros defenderam que é possível a adoção de políticas afirmativas dessas comunidades que nunca tiveram oportunidade. Além disso, estudos já foram feitos e comprovaram que os cotistas se destacam em relação aos outros alunos. Os meus alunos do ProUni, que é um programa que também deve ser admirado, que permite o acesso à universidade
dos estudantes mais pobres são, sem dúvida, os alunos com melhor desempenho acadêmico, não é? Porque, bom depoimento, como diz o filósofo, não é, o filósofo popular, e aqui é o juiz Sidmar que diz muito isso, a necessidade faz o sapo pular. Então, quem é aviltado nas suas condições tem que se virar e, por isso, acredito que desenvolva melhor o cérebro no sentido de enfrentar as agruras da vida. E, portanto, são privilegiados do ponto de vista da sua inteligência. Embora eu não tenha os dados estatísticos, mas a minha experiência empírica de membro do Ministério Público Federal, que tem por missão constitucional a de defender as populações indígenas, mostra que essas populações também são extremamente prejudicadas no Brasil, são extremamente discriminadas negativamente no Brasil. Então, sem querer me alongar, eu adiro à divergência com a vênia do ilustre relator. O vice-presidente da Ordem ressaltou que o Conselho Federal da OAB já se posicionou a favor das cotas. É um tema que nós já tivemos oportunidade de discutir, não especificamente em relação à magistratura. Naturalmente que essas políticas afirmativas são políticas que já têm autorização do próprio Supremo Tribunal Federal, que entendeu que essas políticas não ferem o princípio constitucional da isonomia, de modo que já há também um posicionamento do Conselho Federal posicionando-se favoravelmente à existência das cotas. Por outro lado, verificou-se de que houve um avanço nas cotas em relação às universidades em todo o país e, inclusive, que o nível desses acadêmicos que ingressaram pelo sistema de cotas está absolutamente equiparado aos demais estudantes. De modo que essa política afirmativa vem produzindo resultados e assim é que a decisão do CNJ é altamente positiva no sentido de aprofundar os estudos de como implementar isso no âmbito do Poder Judiciário. Por maioria de votos, ficou decidido que um estudo sobre o assunto deverá ser realizado. O trabalho será feito pela Comissão de Eficiência Operacional do CNJ, no prazo de 60 dias. O consenso foi de que não há necessidade de lei, tendo em vista a existência de dispositivos constitucionais autorizadores e de acordo com precedentes do próprio Supremo Tribunal Federal, e que haverá apenas um estudo de como se implementar isso em relação aos estados. A sessão foi conduzida pelo presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro Aires Brito, que lembrou ter sido o primeiro ministro do Supremo Tribunal Federal a votar a favor das cotas nas universidades. A justiça, como valor objetivo, não existe sozinha. Não existe a justiça, o valor da justiça. A justiça só existe para qualificar um outro valor jurídico. Por exemplo, é justa a liberdade de expressão num determinado caso, é justa a criação de cotas, né? É justa uma política pública de igualdade. Não existe o valor justiça sozinho. É como a beleza, não existe a beleza. A beleza tem que estar acoplada a algo. Um quadro, uma paisagem, um gesto, um olhar. Não existe a beleza sozinha. Assim também é a justiça, não existe sozinha. Existe para qualificar um determinado valor jurídico no caso concreto. A igualdade também não tem como ser realizada. Não tem como o poder público realizar a igualdade senão pelo combate aos fatores de desigualdade. Só há um modo de realizar a igualdade, combatendo os fatores de desigualdade. Daqui a pouco, depois do intervalo, representantes de 22 países debatem a arbitragem internacional na América Ibérica. E ainda, o presidente da Ordem faz um balanço do canal das prerrogativas criado na internet e nas redes sociais. No programa da semana passada, você acompanhou a abertura do evento realizado na sede da OAB em Brasília, que estabeleceu um marco de colaboração para a formação de um centro ibero-americano de arbitragem, assinado por representantes de várias entidades internacionais. Agora, vamos conferir como foi a primeira reunião do grupo
que envolve agentes de 22 países ibero-americanos. Depois de assinarem um acordo que visa resolver os conflitos internacionais que envolvam questões comerciais e de investimentos, os representantes de vários países se reuniram na sede da OAB para debater e traçar os métodos de trabalho para a arbitragem ibero-americana. Era importante e simbólico que nós fizéssemos esse lançamento aqui em Brasília, inclusive com o envolvimento do próprio Ministério da Justiça, dando o seu aval no sentido de que se trata de um projeto importante para o país. Isso é importante para dar força a esse projeto e dar visibilidade. Para o representante da Espanha, a assinatura do marco de cooperação vai dar mais segurança aos negócios feitos entre os países ibero-americanos. É um acordo muito importante para estimularmos o negócio e o mundo empresarial no espaço ibero-americano. Como sabemos, há problemas ao nível da implementação da justiça e eu penso que o passo que hoje aqui foi dado, no sentido de criar um mecanismo desta dimensão, com esta representatividade, é um passo importante no caminho de mais segurança e um melhor acesso à justiça e rapidez, sobretudo. Este advogado do México afirmou que o Centro de Arbitragem deve acrescentar novas soluções aos conflitos, além de estar de acordo com os interesses culturais dos países envolvidos. Este es un acuerdo muy importante para el desarrollo del arbitraje en Iberoamérica. Plantea una nueva institución arbitral que no entra en conflicto, desde luego, con las existentes, sino que complementa la oferta de trabajo en el ámbito de la solución de controversias. La idea es que se le ofrezca al público iberoamericano, al usuario iberoamericano, un sistema compatible con sus intereses culturales, con su visión pues, de los negocios. En ese sentido, la participación de colegios de abogados, de cámaras de comercio, ha sido fundamental. Ahora se inicia una etapa muy importante, que es la de diseño institucional, diseño de los reglamentos, redacción pues, del esquema de cómo habría de funcionar este centro de arbitraje y, desde luego, ampliar a la participación de otros actores, digamos, en el funcionamento del centro. Já o representante do Paraguai disse que o acordo deve dar mais agilidade ao Poder Judiciário para resolver as controvérsias internacionais. No mundo inteiro você sabe que o Poder Judiciário está congestionado. Então, o litígio lá é muito demorado, é muito custoso e muitas vezes toma muito tempo em tomar uma decisão. A arbitragem, quando ela é eficazmente considerada, é mais barata, é mais rápida e também é até mais confidencial entre as partes involucradas. Um dos representantes de Portugal ressaltou que todos irão trabalhar para que em 2014 o marco de colaboração já esteja à disposição da Justiça. É um ponto de partida muito importante para tentar unificar soluções para os problemas jurídicos através de arbitragem para empresas de média dimensão de países ibero-americanos, Portugal, Espanha e a chamada América Latina. Cada vez mais há mais contactos comerciais entre empresas de vários países. E esses contactos vão dar oportunidade, infelizmente, a litígios. Esta instituição que se pretende criar vai facilitar a resolução desses litígios. Uma próxima reunião que será em Portugal, em abril, onde se pretende já ter documentos concretos para serem assinados. E a ideia é que em 2014 esta instituição comece a estar à disposição das empresas dos 22 países ibero-americanos. O presidente da União Ibero-Americana de Colégios e Associações de Advogados esteve à frente da reunião. Ele destacou que o Centro de Arbitragem Ibero-Americano é uma resposta às solicitações de todos os envolvidos no meio empresarial ao redor do mundo. A Abogacía Institucional Iberoamericana y el mundo de las empresas, organizaciones empresariales, cámaras, todos estábamos de acuerdo en que hacía falta un órgano arbitral que respondiera a nuestra propia cultura, identidad jurídica, nuestras lenguas, y yo creo que era necesario y por eso
hemos impulsado todos bajo el amparo y el impulso de la Secretaría General Iberoamericana y de la Comisión de la Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica, para llegar a la constitución de este órgano que va a permitir que centenares de miles de empresas de nuestros países, incluso en relación con pequeñas transacciones, se asomen al mundo del arbitraje y tengan allí una oportunidad tan buena como tienen las grandes empresas para acudir a las grandes cortes internacionales. Ofir Cavalcante encerrou o evento lembrando que iniciativas como essa agregam valor e respeito à advocacia. Estamos iniciando essa caminhada e eu tenho certeza que ela será vitoriosa. Daqui a 1, 2 anos, certamente estaremos realizando reuniões muito mais técnicas para difundir cada vez mais esse Instituto da Arbitragem e, sobretudo, o centro que agora acabamos de lançar a ideia. A fortaleza e a unidade da advocacia ibero-americana está efetivamente nas nossas ações. Se nós continuarmos a ter posturas positivas, posturas que agreguem valores à sociedade, que agreguem valores à justiça, como estamos tendo nesse momento, certamente continuaremos a ter o respeito de toda a sociedade, de toda a comunidade ibero-americana. O desafio está lançado, ele só depende de nós e certamente seremos vitoriosos. O Conselho Federal da OAB comemora o sucesso do canal das prerrogativas criado na internet e redes sociais para defender a garantia do exercício profissional dos advogados e, consequentemente, o direito de defesa de você, cidadão. São quase 2.000 acessos por dia. O canal na internet que defende as prerrogativas dos advogados teve cerca de 20.000 visualizações nos primeiros 10 dias após o lançamento. Em menos de um mês, a página criada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil já conquistou 1.500 fãs no Facebook, 458 seguidores no Twitter e no YouTube já são mais de 1.000 visualizações. Números que comprovam a boa receptividade da advocacia diante da criação do canal Prerrogativas. Tudo aquilo que venha somar, tudo aquilo que venha nos ajudar é excelente, merece nosso aplauso. Eu acho extremamente importante porque muitas vezes no exercício da profissão os advogados vêm cerceados do seu direito de, por exemplo, retirar cópia dos autos, conversar com juízes, desembargadores. Então é extremamente importante que todos os advogados tenham noção disso, para que nenhum de nós soframos depois as consequências de não conseguir atingir nossas metas. Toda e qualquer prerrogativa que venha melhorar a função de advogado, que venha facilitar a vida dos advogados no trato com a OAB, ela é de suma importância para o exercício da profissão e para o atendimento de qualquer demanda que venha a ser solicitada pelos advogados. O presidente nacional da OAB destaca o dinamismo e a qualidade das informações contidas no site. A internet ela existe, está aí à disposição de todos nós e nós precisamos ter na internet coisas positivas, coisas boas para a sociedade, para a advocacia. O canal Prerrogativas ele tem esse papel, é de levar à sociedade que é a prerrogativa do advogado, mas o direito é do cidadão de ter uma boa defesa, uma defesa feita com independência, com autonomia. E esse canal ele está muito próximo porque ele tem vídeos, ele tem com depoimentos, ele tem depoimentos de pessoas que tiveram suas prerrogativas violadas, enfim, é algo que é gostoso de ver, não pelo tema em si, mas, sobretudo, pelo aquilo que ele representa para o cidadão. Por isso, eu recomendo esse canal, não só para os advogados, mas para o cidadão de modo geral. O site é o www.prerrogativas.org.br. Na página é possível encontrar ainda orientação para a defesa diante de situações de violação das prerrogativas profissionais. O acesso ao canal também está disponível na página do Conselho Federal da OAB. O presidente nacional da Ordem lembra que não é só o advogado o beneficiado com as prerrogativas. Muitas vezes as pessoas acreditam, acham que prerrogativas são privilégios que os advogados têm. Não, não são privilégios do advogado. Eles são um direito para que o cidadão possa ser bem defendido.
E isso nós não podemos abrir mão, até porque o Estado tem um Ministério Público muito preparado acusando, um juiz muito bem preparado julgando, e é necessário que tenha uma defesa qualificada cada vez mais para fazer esse contraponto defendendo o cidadão. O cidadão representado pelo advogado é tão ou mais importante do que o Estado representado pelo juiz e pelo promotor. Por isso, o advogado precisa de autonomia, ele precisa de independência, ele precisa que a sua imunidade profissional seja respeitada, ela não seja apenas uma disposição de lei. Portanto, o canal Prerrogativas vem divulgar isso. Eu tenho certeza que até o final do ano teremos muito mais acessos. As pessoas já estão colocando, sobretudo no Facebook, o canal como preferido, favorito, tem interagido, são 800 interações que já foram realizadas dentro do canal. Isso é muito importante e eu conclamo a advocacia brasileira, o cidadão brasileiro que continue acessando. Você vê no próximo bloco. OAB e Caixa Econômica Federal estabelecem acordo para a atualização profissional de advogados e funcionários da empresa. E veja também, OAB firma protocolo de intenções com o Colégio de Advogados do Peru. Nós voltamos já, não saia daí. Promover a realização de cursos de capacitação e de atualização profissional nas modalidades presencial e à distância para advogados brasileiros e funcionários da Caixa Econômica Federal. Esse é o objetivo do acordo de cooperação assinado entre a OAB e a Caixa. A parceria firmada entre a OAB e a Caixa Econômica Federal deve beneficiar os advogados brasileiros e servidores da instituição financeira pública. Isso porque o principal objetivo do acordo é oferecer cursos de capacitação e desenvolvimento profissional. A Escola Nacional da Advocacia e a Universidade da Caixa são as responsáveis por promover as aulas, que podem ser presenciais ou à distância. O diretor-geral da Escola Nacional da Advocacia enalteceu a assinatura do acordo de cooperação para oferta de cursos de capacitação profissional aos advogados brasileiros e funcionários da empresa. Quero dizer que esse momento é um momento ímpar para a advocacia brasileira, porque é um momento do encontro dos grandes. A maior instituição que congrega profissionais liberais do país, a Ordem dos Advogados do Brasil, e se não a maior, uma das maiores empresas públicas do país. Esta parceria firmada hoje permitirá que os advogados que militam na Caixa Econômica possam acessar programas direcionados, programas específicos, programas recorrentes, que atendam às necessidades da advocacia da Caixa Econômica, como também prestar um grande serviço à advocacia, trazendo as suas experiências e os seus conhecimentos aos advogados, aos demais advogados brasileiros. É uma parceria de sucesso e que, com certeza, apresentará resultados tão satisfatórios como o Programa Nacional de Educação Continuada tem apresentado até agora. O diretor jurídico da Caixa agradeceu à Ordem dos Advogados do Brasil por ter recebido bem a proposta da instituição financeira. Sempre registramos, e pude fazer isso, doutor Ofir, a excelência dos cursos da OAB. Sempre quisemos chegar a esse momento que estamos chegando hoje. Ressaltando também que o convênio, presidente Ofir, não vai servir apenas aos advogados, é também aos advogados. A questão do direito hoje permeia todas as atividades da Caixa. Então nós iremos fazer cursos que também serão aproveitados pelos demais colegas da Caixa, gerentes, assessores, técnicos, que com certeza também muito aproveitarão dessa iniciativa. E finalizo mais uma vez agradecendo com entusiasmo especial ao presidente Ofir e ao Conselho Federal da Ordem, ao Dr. Bonfim, pela receptividade na nossa proposta e na iniciativa. Entendemos que esse é um primeiro passo e um passo importantíssimo para espraiarmos essa iniciativa, esse convênio, a todas as OABs, em todos os estados. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Antônio Carlos Ferreira, também participou do evento e considerou que o convênio deve trazer bons resultados. Esse convênio que está sendo assinado hoje
ele certamente vai contribuir para que os advogados, para os operadores de direito compreender um pouco, conhecer um pouco melhor os produtos da Caixa, conhecer os problemas jurídicos da Caixa, e esse intercâmbio vai servir também para que a Caixa possa aprimorar a sua atuação, aprimorar os seus produtos, reduzir as suas vulnerabilidades jurídicas, por meio dessas críticas ou desse conhecimento que ela vai obter por meio dos operadores, dos demais operadores de direito. Quem ganha com isso, com esse encontro entre os grandes, é a sociedade como um todo. Quem ganha é a população brasileira, principalmente aqueles menos assistidos ainda, porque as diferenças são muito grandes, e eu acho que esse é o papel tanto da Ordem dos Advogados do Brasil quanto a Caixa Econômica Federal. Logo após a assinatura do acordo, o presidente da Ordem proferiu uma palestra. O tema foi a valorização da advocacia das empresas estatais como forma de cumprimento da ação social do Estado. Ofir Cavalcante fez questão de lembrar que o papel exercido pelo advogado público é fundamental. O papel dos senhores ele é essencial. Os senhores evitam, com os seus pareceres, com as orientações, a má aplicação das verbas públicas. Evitam, não só os senhores, mas a advocacia pública de um modo geral neste país, evitam que haja desvio de recursos em função de licitações mal conduzidas, muitas vezes mal preparadas, por falta de conhecimento e em algumas situações até mesmo por má fé. Esse papel é essencial e a sociedade precisa conhecer cada vez mais quanto os senhores, quanto nós advogados evitamos em termos de desvios neste país por conta do nosso trabalho técnico realizado a cada dia, a cada parecer que os senhores dão. E o papel dos senhores, nesse particular, ele é essencial, ele é fundamental e tenho certeza que os senhores o exercem com ética. Eu sempre digo que a respeitabilidade da classe, a respeitabilidade da advocacia brasileira, ela tem dois pressupostos. A nossa competência, porque se não for a nossa competência, a nossa qualificação profissional, certamente nós não chegaremos a lugar nenhum e nem seremos respeitados pelo empregador, pelo cidadão, de um modo geral. Então, é fundamental o investimento na competência. Mas não basta só competência, tem que trabalhar com seriedade, trabalhar com ética. E isso, a ética, ela é vital para que nós advogados, privados ou públicos, possamos ter o respeito da sociedade de um modo geral nas nossas missões constitucionais. A Ordem dos Advogados do Brasil e o Colégio de Advogados de Lima, no Peru, assinaram um protocolo de intenções em prol dos direitos humanos e da advocacia entre as duas entidades. O documento traz recomendações para as duas entidades. O objetivo é intensificar a interação entre as organizações. De acordo com o texto do protocolo de intenções, que tem duração de 2 anos, contados a partir da data da assinatura, a OAB e o Colégio de Advogados de Lima deverão cooperar mutuamente para exigir a observância da legislação nacional e dos instrumentos internacionais de preservação e promoção dos direitos humanos, intensificar a interlocução com a sociedade civil e órgãos governamentais para viabilizar a execução de medidas efetivas de combate à corrupção, lutar pelo respeito às prerrogativas profissionais dos advogados brasileiros e peruanos, promover o aperfeiçoamento dos serviços prestados pela Justiça do Brasil e do Peru, incentivar e facilitar o acesso às informações jurídicas pelos operadores do direito e estimular em regime de reciprocidade a realização de programas bilaterais de relações acadêmico-profissionais para advogados, especialmente por meio de intercâmbios. Durante a assinatura do protocolo, o presidente nacional da Ordem foi condecorado pelo Colégio de Advogados de Lima. Agora, o Ofir Cavalcante é membro honorário vitalício da entidade peruana e dividiu a homenagem com todos os advogados do país. Não há dúvida de que uma comenda vinda da advocacia peruana em reconhecimento pelo trabalho que vimos realizando
à frente da Ordem dos Advogados do Brasil e à frente de todas as lutas da advocacia latino-americana, da advocacia ibero-americana, é muito importante para o Brasil. É importante para a nossa entidade, mas, sobretudo, isso é um mérito que não é meu, é um mérito de todos os advogados brasileiros, que têm sido cada vez mais partícipes nesta cena em que o Brasil cada vez mais se destaca em nível mundial. Portanto, eu divido essa comenda, eu divido essa honraria com toda a advocacia brasileira. Os advogados e as advogadas brasileiras são os grandes beneficiários de tudo isso e são os grandes responsáveis por tudo isso. Ao final, Ofir presenteou o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Colégio de Advogados de Lima com a medalha de 80 anos da Ordem dos Advogados do Brasil. Me siento muy emocionado de estar en este bello país y bella ciudad de Brasilia y con el recibimiento de OAB, que siempre ha tenido la gentileza y el cariño de recibir a todos los abogados de todo el mundo, porque es la segunda vez que vengo a Brasilia y tengo una gran recepción a todos los abogados de parte del presidente de OAB y de todos los abogados brasileiros. E o programa OAB Nacional de hoje termina aqui, mas na semana que vem estaremos de volta. Até lá e obrigado pela companhia.